Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais de 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017. Boa noite, seja bem-vindo ao 10º e último debate promovido pelo Rádio Clube da Lourinhã no âmbito da Operação Autárquicas 2017. Esta noite são nossos convidados 3 dos 4 candidatos à presidência da Junta de Freguesia do Vimeiro. São eles João Luís Garcia pelo Partido Socialista, Miguel Caetano pela coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, formada por CDS, PP e MPT, e Rui Santos pelo Partido Social Democrata. Não se encontra presente o candidato da coligação democrática unitária Pedro Melo Silva, que à semelhança de mais 5 candidatos da CDU e um candidato da coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, não puderam estar presentes nos respectivos debates, todos por motivos de ordem profissional. Antes de avançarmos para as apresentações dos candidatos, dar-lhe nota que este debate pode ser seguido em toda a região oeste, na frequência 99.0 FM, ou em todo o mundo através do nosso site em www.rcl99.fm. Ficará também disponível a partir de amanhã no nosso canal de YouTube em RCL99 FM. Vamos então ficar a conhecer os candidatos à presidência da Junta de Freguesia do Vimeiro, onde para este ato eleitoral estão recenseados 1.271 eleitores, e começamos pela apresentação do candidato do PS, João Luís Garcia. Boa noite. Boa noite, caros ouvintes da RCL e aos presentes. Quero agradecer o convite para esta apresentação. Sou João Luís Ferreira Garcia, atualmente com 46 anos, casado, pai de 2 filhas. Sou conhecido na freguesia pela minha família, pelas provas dadas em prol do desenvolvimento da freguesia e pelo desempenho e participação ativa nos órgãos sociais de 2 associações do Vimeiro. Considero-me uma pessoa com valores, motivador, empreendedor e com as competências necessárias para desempenhar e enfrentar as dificuldades do dia-a-dia da nossa Junta de Freguesia. Está então apresentado o candidato do PS, João Luís Garcia. Avançamos para a apresentação do candidato da coligação O Nosso Partido é a Lourinhã, Miguel Caetano. Boa noite. Boa noite e queria antes de mais saudar o RCL, portanto toda a sua estrutura, assim como todo o seu auditório. Saudar também as outras candidaturas aqui representadas pelos meus conterrâneos, neste particular mais conterrâneo o Miguel do que o João Garcia, mas o João Garcia é de uma freguesia e de um concelho de vizinhos, o que não traz nada de mal, até pelo contrário, é bem-vindo à disputa pela nossa freguesia e só demonstra da parte dele alguma coragem que tem faltado a outros nossos fregueses, e nesse sentido eu gostava de lhe dar os parabéns. Entretanto, passando à minha apresentação propriamente dita, chamo-me Miguel Caetano, tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhos, tenho ao longo da minha vida, desde que me conheço, sempre mais ou menos participado no associativismo local. A minha vida tem sido desporto, e como tal o associativismo obrigatoriamente tem que estar sempre presente nessa minha vida. Ao longo da minha vida sou também mecânico de profissão, que ao longo desta minha vida como mecânico representei durante vários anos as seleções nacionais de ciclismo, portanto trabalhei na Federação Portuguesa de Ciclismo, fiz parte em campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, alguns Jogos Olímpicos, inclusivamente a única medalha que nós ganhamos até hoje nos Jogos Olímpicos, através do ciclista Sérgio Paulinho. Eu tenho o prazer de fazer parte dessa equipa e de outros momentos grandes do nosso ciclismo e, portanto, basicamente tenho o 9º ano de escolaridade e basicamente penso que esta minha experiência ao longo dos anos enriqueceu-me como pessoa, deu-me uma mais-valia e faz-me acreditar e ter confiança para liderar um projeto desta natureza.
Está então apresentado o candidato Miguel Caetano da coligação Nosso Partido é Lourinhã. Avançamos para mais uma apresentação. Rui Santos pelo PSD. Boa noite. Ora, boa noite, caros ouvintes. Cumprimentar os meus colegas também, retribuir o cumprimento. Agradecer à RCL este momento que proporciona a todos a possibilidade de todos colocarem aos ouvintes as suas perspectivas em relação à freguesia. Em relação à minha apresentação pessoal, chamo-me Rui Miguel, moro no Vimeiro, casado, 2 filhos, sou o atual presidente da Junta de Freguesia nestes últimos 4 anos, sou professor de Educação Física, membro ativo durante vários anos na Associação Cultural e Recreativa no Vimeiro, já desde a minha juventude, sempre envolvido. E também tenho uma parte empresarial ligado a um negócio de família que também estou envolvido. Portanto, toda a gente conhece-me ali na zona. E já agora, quais é que foram as motivações para se recandidatar? As minhas motivações, muito simples. Indo um bocadinho ao encontro de que foram as motivações no anterior mandato, onde me iniciei nesta parte da Junta de Freguesia, tem a ver um bocadinho com a consolidação de algumas motivações que houveram nessa altura. Houve alguns projetos implementados e que estão em fase de consolidação, que eu mais à frente depois passo a explicar. Dar uma conclusão a certos projetos que estão a meio. Há uma parte de consolidação de projetos que precisam ser consolidados, que foram implementados, e uma parte de outros que estão por concluir, nomeadamente a construção da escola e a parte do Parque Verde. Na consolidação temos a parte a nível educativo no aumento de crianças a estudar nas nossas escolas, assim como a parte turística, da parte do evento, que tem 3 anos das recriações históricas e mercado oitocentista, que precisa de consolidação, precisa de continuar para cada vez crescer mais. Também o fator de projetos novos que temos previstos e pensamos, caso sejamos eleitos, de implementar, que aí mais à frente eu... E podemos desde já entrar no debate e começando por si na primeira ronda, candidato Rui Santos, para tentarmos perceber quais são as linhas gerais da sua candidatura e uma medida que considere prioritária do seu programa eleitoral. Em relação à medida prioritária do programa eleitoral, tem muito ligado à educação, talvez por ser a minha área, mas porquê? Muito simples, porque criarmos condições físicas junto com a Câmara Municipal, porque só a Junta de Freguesia não consegue, de evitar o fecho das escolas e do jardim de infância da parte do pré-escolar, ou seja, criar condições físicas e também algum auxílio aos encarregados de educação, de forma que consigam fixar os seus filhos na freguesia, dos seus habitantes estarem habitantes novos que vêm para a freguesia e terem condições de terem os seus filhos lá, o que neste momento ainda não acontece totalmente. Já houve uma evolução. Esse é o ponto principal da nossa candidatura, tem muito a ver com isso. Há um aspecto também fundamental na freguesia, não sendo competência da Junta de Freguesia, um problema com 20 anos e que já se torna gritante essa questão, que é o saneamento básico da freguesia. O saneamento básico da freguesia é um problema que diz respeito ao município, que se arrasta há mais de 20 anos e temos, hoje em dia, nos dias de hoje, torna-se inconcebível a continuação desse problema. Já vamos perceber por onde é que passa a solução para o saneamento. Avançamos para o candidato Miguel Caetano, da coligação Nosso Partido é Lourinhã, para perceber quais são as linhas gerais da candidatura e a medida prioritária do programa. A medida prioritária vai precisamente ao encontro daquilo que o Miguel disse, se bem que ele defende a parte dele, eu defendo a minha, mas é de facto a fixação da juventude na nossa freguesia. E isto porquê? Porque nós neste momento assistimos
as criancinhas, e sobretudo os mais pequeninos, os pais não têm onde os deixar, e é urgente criar um infantário na freguesia para que os pais possam deixar, à hora de sair para o trabalho, os seus filhinhos, e à hora de regressarem do trabalho, criar também condições para depois da escola irem buscar os mais velhinhos, porque é de facto um problema grave que nós temos. E o Miguel falou em relação ao fechar da escola, e a de Toledo já fechou precisamente porque não tinha alunos suficientes, e a do Vimeiro corre o risco de também fechar se nós não tivermos cuidado de fixar lá os filhos das pessoas que residem na nossa freguesia, de forma a que eles possam ir para os seus trabalhos, deixá-los e depois virem buscá-los quando regressarem. E aquilo a que nós assistimos neste momento é que eles têm que fugir para uma freguesia vizinha que tem essas condições, que posteriormente, e além de os ficar enquanto eles pequeninos e de ir buscá-los à escola, depois a escola que eles utilizam será aquela escola onde eles andam no jardim de infância, onde andam na pré-escola, andam por aí, onde vão depois ocupar os tempos livres a seguir à escola. E, como tal, fica essa freguesia com 4 salas de aula cheias, e nós no Vimeiro ficamos sem alunos e corremos o risco de fechar a escola, com tudo aquilo que isso acarreta, porque no caso, quando os jovens, quando a miudagem vai para a escola, faz aí os seus amigos, faz aí as suas primeiras brincadeiras, é daí que depois vêm os seus grupos de amigos, e lógico que quando eles crescem, com naturalidade vão procurar aqueles grupos de amigos, vão procurar aquelas recordações que têm e por ali se fixam. Portanto, isso é premente. Curiosamente, o caso dos esgotos de Toledo, do saneamento básico de Toledo e da freguesia, mas sobretudo de Toledo, que não só implica os esgotos, como implica, neste caso, a acessibilidade à sede de concelho, que está lastimável, porque são buracos a toda a hora para fazer remendos ao saneamento, que está a dar problemas a cada passo, e já vamos são coisas que realmente precisamos com urgência de tratar. Já vamos perceber por onde é que podem passar as medidas. Candidato João Luís Garcia, quais é que são as prioridades do seu programa eleitoral e as linhas gerais da candidatura? Bem, as ideias não fogem muito dos meus colegas. Pronto. Basicamente, é importante a obra da escola, para fixar a população jovem e os pais poderem ter condições de ir para o trabalho e ter os filhos próximos da habitação, não saírem da freguesia. Isso é fazer o acompanhamento da obra que está a ser desenvolvida através do município e com o acompanhamento da junta de freguesia. A nível da sociocultural, apoiar, promover e acompanhar e impulsionar as atividades das diversas associações, quer a nível desportivo, humanitário, da freguesia. Promover, um dos pontos importantes também, continuar a promover o turismo militar de forma a cada vez mais captar visitas e mesmo pessoas que possam viver para a freguesia. É o potencial muito grande que nós temos no Vimeiro, através do turismo militar. Continuação e cada vez o crescimento da recriação histórica do mercado oitocentista. A nível de desporto, penso que existem diversos campeonatos, tanto locais como a nível nacional, que poderemos tentar captar alguns eventos importantes para a nossa freguesia. Em que modalidades, temos capacidades, por exemplo, de atletismo de Concelhio, que existem provas, já chegou a ser realizado no Vimeiro algumas provas, de BTT, a nível de orientação, por exemplo, relativamente à Batalha do Vimeiro, nessa temática, tentar criar algumas provas, que existe campeonato de orientação, teremos, acho que uma ideia pode ser importante. A nível do ambiente, foi aqui falado também, temos 3 ou 4 pontos do nível de esgotos, que à partida, penso que com a ajuda do município, que está empenhado nos próximos 4 anos
em resolver esses problemas. Queremos colaborar, identificar esses problemas e pôr em prática a obra de forma a resolver essas situações que penso que não, para os dias de hoje, têm que ser resolvidos. Existem também alguns caminhos rurais que continuam ainda devem ser desenvolvidos, importante para o setor agrícola, e o resto de limpeza dos rios, que a nossa freguesia tem o Rio Alcabrichel com o Ribeiro, que volta no inverno temos problemas graves de inundações e danos em habitações das pessoas da freguesia, que penso que anualmente devemos ter cuidado de limpar o rio, em parceria talvez com o município, com a associação de regantes que usam os terrenos na freguesia, incentivá-los e dialogando com eles de forma a resolver esse problema todos os anos, evitando males maiores para a freguesia. Vamos agora avançar por temas e começamos pelo ambiente. Já mencionou, e aliás mencionaram todos os candidatos, a questão do saneamento. A nível de saneamento já abordou a questão do município se comprometer, que aliás é algo que todos os candidatos do Partido Socialista têm dito nos debates, é que o município se compromete existe um a compromisso contrair nesse sentido nos próximos 4 anos. Empréstimo caso não haja nenhum avanço nessa área. Exato. Mais alguma medida concreta a nível de ambiente que queira mencionar? É assim, a nível de ambiente, existe penso que poderemos considerar o ambiente e também relacionado com o turismo, era a nossa ideia, junto ao Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, implementar sanitários, de forma que as pessoas que vêm fazer a visita, e muitas delas vêm fazer a visita ao centro e depois vão fazer caminhadas posterior. Chegam, tenham acesso a uma casa de banho onde possam ter acesso. Requalificar. Em Toledo existem 2 situações também prementes, que é junto ao espaço do Poço do Povo e ao Lavadouro. Existem 2 espaços que pensamos também ser possível requalificar. Apoiar e sensibilizar a população para a manutenção de limpeza dos espaços florestais, que é um flagelo no nosso país, embora o nosso concelho não tenha muita floresta, mas existem espaços que potencialmente perigosos, devemos ter o cuidado de intervir junto à população e tentarmos de alguma forma sensibilizar e evitar males maiores. A nível de... E para já podemos ficar com essas ideias e vamos avançar já para o candidato Miguel Caetano, para perceber dentro do ambiente, há pouco falávamos no saneamento, que medidas é que, caso seja eleito Presidente da Junta de Freguesia, é que prevê adotar para combater esta questão da falta de saneamento? Essas medidas terão que passar obrigatoriamente pelo diálogo com a Câmara, como é óbvio, até porque a Junta de Freguesia terá muito poucas pessoas, qualquer Junta de Freguesia. Sim. E olhando para o orçamento de uma Junta de Freguesia, e nesse capítulo o Miguel saberá bem disso, não são 120 e poucos mil euros que vão resolver um problema desta natureza. Portanto, logo nós teremos que, junto das pessoas que têm de facto responsabilidade acrescida no assunto, ou pelo menos que estão mais acima do que a Junta, só que nós teremos que pedir e intervir no sentido de que essa obra seja feita. Porque não há milagres, como lhe digo, não há dinheiro, há trabalho, e esse trabalho tem que ser feito pela Junta ou pelos membros da Junta, junto de quem de direito e de dever para reparar essas situações. Entretanto, e no ambiente temos ainda outros casos, cuidar, por exemplo, dos circuitos pedestres, da sua limpeza, da sua manutenção, limpeza das ruas, a limpeza dos caixotes de lixo, que neste momento são lavados de muito longe em longe e provocam maus cheiros e as pessoas queixam-se, da remoção das ervas nas bermas que vão estando por ali e vão deixando feia a nossa freguesia. Todas estas coisas são coisas que precisam de ser feitas. Também os caminhos rurais levarem a cada passo o seu toque para que as pessoas possam passar e servir-se deles. E já que estamos a falar em matéria de ambiente, gostava de felicitar o ainda Presidente da Junta pelo facto do recinto que foi criado junto ao Parque
que foi criado junto ao recinto da festa do Vimeiro, e já agora para aí tinha, e pensámos também em fazer dali assim um circuito de manutenção, uma vez que enquadra-se perfeitamente e tem todas as condições para que isso aconteça, e como o Vimeiro tem muita gente a fazer caminhadas e que muitas delas até começam e acabam ali por aquela zona, se tiver um circuitozinho de manutenção, se calhar ajuda a que as pessoas se mantenham um bocadinho mais em forma. Candidato Rui Santos, medidas concretas na área do ambiente, e há pouco eu interrompi-o quando ia dizer as medidas relativas ao saneamento. Em relação ao saneamento, já não acho que seja com medidas, sinceramente, porque já não é deste Executivo, já são de há 20 anos. Portanto, é uma competência clara do município, estão mais que identificados os locais e as necessidades para esses aspectos, compete ao município terminá-los. O município tem até 2021, obrigatoriamente por lei, que os realizar. Vamos ver se isso acontece. Portanto, eu aí já não acrescento mais. Em relação à parte do ambiente, a nossa questão que o colega Miguel falou em relação ao Parque Verde é realmente também que estava previsto, porque nós temos uma terceira fase que tem a ver com a iluminação e criar alguns equipamentos lá no Parque Verde, assim como potenciar aquele espaço como utilização até para uma associação da nossa freguesia, que tem uma equipa de atletismo, e poder realizar alguns treinos. Serve perfeitamente para a utilização daqueles espaços durante o inverno, que eles têm algumas dificuldades em ter alguns espaços para poder treinar, e às vezes deslocam-se para mais longe. A questão da limpeza dos caixotes de lixo é competência da Câmara, mas aí é a Junta de Freguesia que tem que constantemente pressionar a Câmara Municipal, que se revê sem recursos humanos para tal efeito, para o fazer. Há outro aspecto que nós já fazemos, e é parte, ali como o meu colega João Luís falou, de sensibilização das pessoas. Passa muito por esse aspecto. Há um trabalho que nós, Junta de Freguesia, já fazemos atualmente por iniciativa nossa, que é a recolha de monos, em articulação com a Câmara Municipal, mas nós fazemos a recolha de monos. Há um dia fixo para fazermos essa recolha, as pessoas dirigem-se a nós e nós fazemos essa recolha. Continuar com essa recolha e até fazer chegar a mais gente que temos esse serviço a realizar. Portanto, essencialmente na parte do ambiente são as situações que nós pretendemos trabalhar. Avançamos para o candidato João Luís Garcia, agora numa área diferente, a saúde. Qual é o estado da saúde na freguesia do Vimeiro? E o que é que falta mudar? Pois, a saúde, tentar de alguma forma dar alguma qualidade de vida às pessoas de mais idade, a sénior, com algum desporto que praticam na associação, através com o apoio da Junta Freguesia e do município. Não sei, de alguma forma, penso que o município é outra das ideias também, começar a implementar rastreios de visão e auditivos. De outra forma, não sei, na Junta Freguesia acho que não conseguimos ter outro tipo de apoio, digamos assim, para ultrapassa um bocadinho as competências. Exatamente, penso que no meu entender não haverá neste momento, porque a dimensão da freguesia também assim cá não permite. Talvez em parceria, por exemplo, com alguma das associações, uma delas que eu faço parte, já cheguei a ter em reunião falarmos, criarmos um espaço que neste momento está a ser usado pelo infantário, podermos ter ali um apoio, como apoio domiciliário, centro de dia para as pessoas de mais idade, terem algum apoio social, na saúde, alimentar, algum acompanhamento ali durante o dia e estarem mais
serem mais acarinhadas e terem ali um local onde possam, muitos deles já passam o dia na associação, mas terem um local onde realmente sejam acarinhadas e tenham possibilidade de permanecer durante o dia, onde possam ter uma refeição, um acompanhamento médico, alguma coisa. Isso é uma ideia que poderei pôr em prática na Junta de Freguesia e estando ao mesmo tempo na associação, penso que poderemos ter capacidade para realizar no futuro. Penso que poderá ser uma das possibilidades, o apoio domiciliário e o centro de dia para os séniores. De resto, a partida será mais ou menos. Avançamos para o candidato Miguel Caetano. Bom, eu nesse sentido, e as competências da Junta não serão assim muito alargadas nessa matéria, de qualquer das formas acho que podemos e devemos de criar condições ou tentar criar condições. Nesse sentido, será criar protocolos e parcerias com as IEP e com as IPSS e ONGs. Portanto, trabalharmos no sentido de encontrar essas parcerias, trabalharmos no sentido, e eu friso trabalharmos porque dinheiro não há, e está mais que visto que não há dinheiro nas freguesias, portanto há que ter trabalho, há que se empenhar, há que mexer-se, ir à procura realmente de quem nos possa dar uma mãozinha. E essa ajuda das IPSS e das ONGs iria em que sentido? Iria no sentido de nos ajudarem em pequenos rastreios, nada mais que isso, em, por exemplo, mudarem um penso, criar ali um espaço em que seja possível uma pessoa que vá medir a sua tensão, nada muito mais do que isto, porque a Junta de Freguesia não pode criar ali um centro médico ou um posto médico, porque isso não está no âmbito das competências da Junta de Freguesia. Portanto, de qualquer das formas, portanto, ser aí, através destes pequenos serviços prestados. E também uma coisa que é muito importante e que já se falou aí no envolvimento da sociedade e das pessoas, porque tem que haver e tem que passar forçosamente para que nós tenhamos uma freguesia, uma terra, e para que todos nós vivamos bem, tem que passar pelo envolvimento das pessoas. E o envolvimento das pessoas passa também em trabalharmos no incentivo à prática do voluntariado, que é muito importante e faz todo o sentido, e não se pense que o voluntariado é coisa que tem pouca importância ou que é coisa que não acontece, porque mesmo ao nível de grandes eventos, ao nível de grandes manifestações, o voluntariado está sempre presente. Portanto, se aqui nas nossas terras o voluntariado marcar a sua presença e fizer a sua diferença na ajuda uns aos outros, acho que faz todo o sentido e põe as pessoas a viver com certeza um bocadinho melhor. Candidato Rui Santos, a nível da saúde, o que é que falta fazer? Eu permitia-me só aqui um ponto que eu, em relação ao ambiente, que eu não abordei há bocadinho, que é importantíssimo e que foi algum trabalho realizado pelo Executivo e que deverá ser continuado e alertado. Algum deste trabalho é competência dos proprietários, que é a limpeza da Ribeira de Toledo e as linhas de água. São importantíssimas em relação ao ambiente. Este Executivo já fez uma limpeza por sua autoria própria, não, o município fez uma boa parte com aqueles equipamentos militares e a Junta de Freguesia, por sua autoria, ao longo de muitos anos que aquela Ribeira não foi limpa, executou essa limpeza. Essa limpeza tem que ser feita regularmente e os proprietários, alertar os proprietários, os confinantes, que são eles, fora da zona urbana, os responsáveis pela limpeza da mesma. Portanto, era aqui, assim como as linhas de água, muito importante para o aspecto de cheias que já tivemos e que este Executivo sofreu na pele essas intempéries. Em relação à saúde, muito de competências propriamente da Junta de Freguesia nessa área não tem. Foi aqui falado de rastreios, ainda houve agora uns rastreios privados, mas gratuitos à população. Acho que já são áreas feitas mesmo por partes externas ligadas à saúde. Ainda há um mês foi feito. Em relação à saúde, aqui que nós podemos ter alguma coisa ligada à área de trabalhar o desporto em prol da saúde. Ou seja, a nível quer do associativismo, quer do desporto sénior, assim como potenciar o máximo de atividades para todas, desde os jovens aos mais velhos, a saúde, o desporto traz saúde.
e ao praticarem desporto, poupam na saúde. Isso é um tema muito recorrente que o desporto faz-nos poupar depois na carteira. Em relação mesmo propriamente à parte da saúde, há um aspecto que a Junta de Freguesia pode servir de algum intermediário e ter uma noção em relação aos médicos de família, se toda a população terá médico de família. Nós ali é uma situação sui generis, porque a maioria da população está num centro de saúde no concelho de Torres Vedras, que é na Maceira. Há alguns que estão na Lourinhã. Aqui, detectar alguém que não tenha o médico de família ou novos moradores e colaborar e ajudar junto das entidades onde é que as pessoas se podem dirigir, com quem é que vão ter, de forma também a usufruírem de médico de família. Avançamos já para uma nova área, uma área que foi desde já também abordada pelos 3 candidatos, a educação, mas para além de já de ser notória a importância da escola do Vimeiro, dentro da área de educação, que medidas é que propõe? Podemos continuar com o candidato Rui Santos. Nós na educação, conclusão da obra fundamental, a abertura dos prolongamentos que começaram a surgir e que este Executivo foi pioneiro nesse aspecto no Conselho, com o prolongamento do primeiro ciclo. No ano seguinte o Conselho implementou esse projeto do primeiro ciclo, tendo nós no ano anterior realizado isso. Tem sido um contributo muito grande também, quer a nível da pessoa do Presidente, a colaboração com o município a nível da educação, é a minha área, portanto acho que me compete também transmitir isso ao município e as necessidades. A consolidação do crescimento de alunos, nós entramos, tínhamos 20 alunos, neste momento estamos com 30 alunos no primeiro ciclo, tem havido uma evolução, a educação é algo que demora muito, tem a ver com mentalidades, demora muito a mudar as mentalidades das pessoas. A Junta de Freguesia tenta ao máximo criar condições físicas e algumas materiais agradáveis para as pessoas escolherem as nossas escolas, porque a educação passa cada vez mais as pessoas, os pais, escolherem o sítio onde querem pôr os alunos. E nós temos de ter as melhores condições possíveis. Esse é um ponto assente na educação. Já o fazemos, continuamos a fazer. Há um incentivo monetário, ou seja, a Junta de Freguesia neste momento adquire os materiais do primeiro ciclo e pré-escolar, alguns materiais de desgaste rápido, em que as professoras dão a lista de material, o que minimiza os gastos dos encarregados de educação no início do ano letivo. Ou seja, eles já têm os livros escolares neste ano e ainda do material nós já o ano transado fizemos, este ano continuamos com esse projeto e a nossa perspectiva é de continuar de forma a haver nas famílias uma poupança nesse capítulo. Essencialmente será esse o ponto e o acompanhamento muito próximo, constante, quer do jardim de infância, quer do primeiro ciclo, com pessoal docente, pessoal não docente, com o transporte que atualmente fazemos, o transporte de crianças entre o jardim de infância, primeiro ciclo, estamos a fazer recolha, começamos este ano a fazer recolha de crianças para o pré-escolar dentro da freguesia, apenas dentro da freguesia, para a escola, pais que não têm condições ou não conseguem, por questões de trabalho, de emprego, não conseguem, estamos a fazer a recolha dessas pessoas em horário determinado e são estes os aspectos que perspectivamos continuar. Candidato João Luís Garcia, na educação é preciso implementar alguma medida nova ou é dar continuidade a este trabalho? Sim, eu penso que esse trabalho há que louvar e dar continuidade, porque só assim, dando conforto, acho que uma escola com conforto onde as crianças se sintam bem, acompanhar para ver se, diariamente acompanhar para ver se existe algum problema que nós possamos ajudar a resolver. À partida, penso que isso está no bom caminho. Em relação a... Temos mais duas ideias em relação à educação. Uma, tentar implementar ou ajudar a implementar ou criar uma oficina de saberes na freguesia. Sabemos que é outra das medidas que o município vai implementar, é um clube de idade mais, será algo semelhante, tentar captar algumas sinergias da parte do município
outras da parte da freguesia, mesmo a pessoas que possam viver na freguesia, que tenham conhecimentos antigos, que estejam em vias de extinção, de se perder, porque não dar continuidade, tentar de alguma forma cativar e ter pessoas novas para aprender esses ofícios antigos e alguma parte até da arte, cultura da freguesia. Continuar com as aulas de informática para os séniores, porque é uma forma também de os manter ocupados, de lhes dar formação e de se sentirem úteis no dia-a-dia, poderem comunicar uns com os outros, com família. Alguns têm familiares no estrangeiro. É uma forma, através de internet, os computadores, que temos que tentar cada vez mais que os séniores possam e saibam usar essas tecnologias atuais, de forma a dar continuidade a esse trabalho que já vem a ser feito há alguns anos. Basicamente, a educação é isso. Candidato Miguel Caetano, a nível da educação. A nível da educação, como foi dito, é uma das chaves, das ideias-chaves da nossa candidatura. E nesse sentido, penso que, como lhe disse há um bocado, é importantíssimo criar e urgente o infantário. Estamos a falar, eu falo do infantário, já ouvi aqui falar de infantário, ouço às vezes falar de creche, portanto, o infantário, quando me refiro, é de facto para os bebés, pronto, para que os pais os possam deixar, porque começa por aí a manutenção da nossa juventude na freguesia. E rentabilizar os espaços, nomeadamente a Escola de Toledo, porque é incrível como é que nós não tendo uma infraestrutura que albergue a juventude, que albergue estes meninos pequeninos, tenhamos uma escola abandonada. Por acaso, neste momento, está a servir como reserva enquanto há as obras na Escola do Vimeiro. Portanto, aquilo que é feito, eu sei que é à base de trabalho e de sacrifício, com certeza, da parte das pessoas que estão à frente. Contudo, acho que é muito pouco e, inclusivamente, já tive a oportunidade de ver o projeto da obra que se está a fazer e tive a oportunidade de comentar até com o nosso Presidente que corre o risco de estar a ser feita e quando for inaugurada já estar desatualizada, quer pela dimensão, quer por não contemplar lá o dito infantário. Portanto, vamos ficar exatamente na mesma, apenas se faz ali uma obra num espaço que é exíguo comparado com o espaço que há, por exemplo, em Toledo, e eu pergunto-me porque é que se vai enfiar ali num cubículo tão pequenino a obra que se está a meter, havendo um espaço tão grande que está às moscas em Toledo. O que é uma pena, e não só sendo pena, ajudava a desenvolver mais uma terra do Conselho. Do Conselho e da freguesia, como é óbvio. Para além do mais, e sendo Toledo e Vimeiro duas terras relativamente pequenas que fazem parte da freguesia, temos e tivemos há uns anos, há cerca de 20 anos, por aí, mais ou menos, 20 e poucos anos, um polo habitacional que se gerou no Valvite, que nós temos que ter em conta, porque o Valvite pertence à freguesia e esse polo habitacional trouxe, na altura, até pelas idades das pessoas que para ali foram viver, normalmente são pessoas que procuram casa e começam a formar família, e nessa altura houve um boom e a freguesia não esteve à altura e não chegaram 20 anos para compreender que havia necessidade de acolher aquelas pessoas e, portanto, chegou-se ao ponto a que se chegou. Penso eu, e numa questão de geográfica, que a Escola de Toledo seria ideal, ou pelo menos o sítio seria para ideal ficar a meio caminho entre para ficar a meio caminho entre, exatamente, até inclusivamente quando a escola quando veio o boom do Valvite, a Escola de Toledo encheu-se e passaram a ter que ir ter aulas no Vimeiro.
As pessoas deixaram de fazer, portanto, não só não criam as condições, como as agravaram. Deixaram de fazer 2 km para ir pôr os filhos à escola para passarem a fazer 4, que na realidade equivalem a 8 ir e voltar. As pessoas fugiram e os meninos não estão lá neste momento. Portanto, seria de muito bom grado que ouvia a escola de Toledo ser reabilitada para um espaço desta natureza. Considera que se perdeu uma oportunidade? Muito grande, muito grande, muito grande. De qualquer das formas, penso que com mais ou menos dificuldade estamos sempre a tempo e com o dever de ir recuperar. Mas perdeu-se de facto ali uma grande oportunidade. Fica dada a ideia. Vamos avançar para um novo tema: desenvolvimento económico. Eu pergunto-vos se o desenvolvimento económico da freguesia do Vimeiro passa só pelo turismo, e na área do turismo refiro-me concretamente ao potencial da Batalha do Vimeiro e a toda a herança que a freguesia tem, e começo pelo candidato João Luís Garcia. É uma das principais ideias que já está a ser desenvolvido e que temos que aproveitar. A nível do turismo militar, com a realização da recriação histórica e do mercado oitocentista, trazer pessoas a visitar a freguesia e tentar cativá-las a permanecer ou de alguma forma investir na freguesia. Tentar, outra forma, temos ideia de passar a divulgar a freguesia nas redes sociais, tentar também cativar a vinda de pessoas de fora viver para cá, tentar de alguma forma mostrar o que de bom existe, as condições, infraestruturas, de natureza, tudo, de ambiente, que existem de alguma forma para poder cativar a vinda dessas pessoas. E porque existe no concelho, mais no litoral, mas mesmo assim existe, no Vimeiro temos potencialidades para isso, para cativar mesmo pessoas vindas do estrangeiro que estão a adquirir habitação no concelho, tentarmos de alguma forma cativar que essas pessoas venham viver para a freguesia e não que se vão todas mais para o junto do litoral, mas que possamos cativar de alguma forma que essas pessoas venham também para a nossa freguesia. A nível das recriações históricas e do mercado oitocentista, defende o modelo que já se faz? Sim, eu penso que este ano acho que correu muito bem. Foi o terceiro ano consecutivo e pronto, tem pernas para andar, tem estado a correr bastante bem. Claro que há sempre muitas coisas a implementar para melhorar, para nível de segurança, de informação, porque este ano já estiveram presentes uns largos de milhares de pessoas e se calhar até mais do que a organização estaria à espera, o que é bom, porque a nível de publicidade, marketing, tem sido feito um trabalho extremamente importante. Agora, há que saber acolher essas pessoas a nível de segurança, porque basta correr alguma coisa menos bem para estragarmos um trabalho que tem vindo a ser feito já há longos anos, porque este trabalho, a recriação histórica, existe há 3 anos, mas temos que dar os parabéns também ao antigo Presidente de Junta e ao município pela criação do Centro de Interpretação, pelo batalhão, digamos assim, de soldados que vai representar o Vimeiro além fronteiras, nacional e além fronteiras, e muito bem, e consegue cativar e trazer pessoas de longe, de outros países, a visitar o Vimeiro. Tem sido uma mais-valia, que a Junta de Freguesia também tem ajudado e à partida tem a obrigação, ou o dever de continuar a ajudar, porque leva o nome do Vimeiro bastante longe e, nesse sentido, tentarmos de alguma forma, como Junta de Freguesia, criar as infraestruturas necessárias, como digo, a nível de segurança, que eu penso que este ano estava um pouco aquém. Acho que correu tudo bem, não houve nenhum acidente, mas se tivéssemos um problema ali a nível de segurança, poderia deitar abaixo um trabalho extremamente bem feito, mas tem que se precaver a nível de estacionamento, de sinalização, posto médico, bombeiros, uma ambulância permanente, certas coisas que até agora não tem havido essa preocupação porque não tinha a dimensão que está a atingir, mas é essencial para que não haja
o reverso da medalha, que em vez de falarem bem do Vimeiro, possa acontecer algum dissabor e alguma situação menos boa que, como eu digo, deita tudo a perder. Acho que isso é uma coisa fácil, são medidas fáceis de implementar. E, portanto, o objetivo passa por dar continuidade a este trabalho, Exatamente. reforçando a segurança e outros pontos. Da segurança, exatamente. Candidato Rui Santos, o desenvolvimento económico da freguesia do Vimeiro passa pelo turismo só? Eu volto aqui só um bocadinho ao ponto anterior, e ali o meu colega João Luís falou numa situação em relação à educação, não é propriamente educação, mas é só um alerta. O Clube Idade Mais não vem para a freguesia do Vimeiro. Isso é ponto assente. Ele existe noutras freguesias, mas para a freguesia do Vimeiro não está previsto. Ou criar na freguesia uma oficina de saberes, parecido à semelhança desse que o município implementou nas outras freguesias, que se chama Clube Idade Mais. Ser a própria freguesia implementar uma situação semelhante com essa que já existe. Okay. Está esclarecido. Em relação à Escola de Toledo, também só alertar que o meu colega Miguel, que quando fala na creche, isso não são competências públicas. As creches, até aos 3 anos, não é competência pública, é uma competência privada, ou seja, o jardim de infância funciona a partir de 3 anos para cima. Mas desculpa lá, Miguel, mas eu já te disse e volto e digo aqui agora, tudo bem, não é competência, mas de qualquer das formas há formas de incentivar, e há aqui uma coisa que é muito importante, e fala-se aqui de associativismo, e o associativismo, ao que parece, regra geral em todas as nossas freguesias, em toda a nossa região, passa por um bar aberto, um edifício com um bar aberto, e as pessoas por ali... Peço-lhe que seja rápido, só para equilibrarmos os tempos. Logo, quando nós, se formos ao associativismo, se nós criarmos e se ajudarmos as associações a procurarem apoios, porque isso acho que é um papel que cabe à Junta de Freguesia, ajudar, encaminhar as associações a procurarem apoios para elas se organizarem e terem, elas sim, depois darem a resposta que é necessária às populações, eu acho que sim, acho que isso faz parte da Junta de Freguesia, portanto, daquilo que nós nos propomos, e é que é ajudar ao fim e ao cabo as populações, portanto, e aí trazer para a baila, trazer para o trabalho conjunto as associações e as pessoas que estão à frente das associações e as populações, porque isso é importante, e nesse sentido acho que está muito ao alcance da Junta de Freguesia fazer. Eu só, de última, em relação ao Jardim de Infância e Escola de Toledo, só para alertar que esta oportunidade, houve a oportunidade no anterior mandato ao nosso, de o Jardim de Infância deixar a Associação de Vimeiro e passar para a Escola de Toledo. Quem estava a liderar nessa altura entendeu, possivelmente, que não, foi uma oportunidade perdida. Concorda que foi uma oportunidade perdida? Perdida, porque o anterior executivo ao nosso teve essa oportunidade. Em relação ao desenvolvimento económico, muito rápido, o Centro de Interpretação Batalha do Vimeiro a funcionar atualmente como está, sob gerência de Câmara Municipal, foi isso que sempre dissemos no nosso projeto de início de ano. Recriações de mercado oitocentista são feitas, há um culpado disto tudo, eu já disse em várias situações, há um culpado que é o Sr. Salvador, é o culpado de hoje lá estar, nem é o anterior executivo, é o Sr. Salvador que criou uma comissão para os 180 anos, e isso só aí é que fez o desenvolvimento todo que lá está. Propriamente dito, criar condições, temos um projeto perspectiva, não está no papel ainda, porque também tem algumas inerências, que é, junto aos armazéns da Junta, existem ali uns espaços pertencentes à Junta de Freguesia, de criar, de requalificar essas zonas, criando armazéns onde haverá possibilidade de empresas alugarem e se implementarem nesses armazéns. Este é um dos projetos que nós temos em cima da mesa. Todos os outros, recriações no mercado oitocentista, ver que a Junta de Freguesia faz um investimento de cerca de 10 mil euros por ano nestas recriações. É um investimento que há retorno, claro, para as associações locais, para as pessoas, para o comércio local, para tudo. Portanto, é para apostar, todas aquelas situações a rever. Há sempre reuniões de
de balanço do evento, onde são detectadas todas essas situações. Uma delas é criar mais profissionalismo na construção do evento. Também, além da segurança, um maior profissionalismo nessa montagem do evento, porque já pede esse profissionalismo. E concorda, por exemplo, com a ampliação? Ou o espaço atual é o limite? Concordo com a ampliação gradual. Neste momento, aquele espaço, há que consolidar aquele espaço. Criar melhores condições, infraestruturas dos equipamentos postos lá nas bancas, por exemplo, serem bancas iguais, todo género de outro âmbito, será uma das respostas. Estamos a falar da feira oitocentista, certo? Pronto, ok, mas em relação à batalha, estamos a falar também em relação à batalha, certo? Estou a falar em relação ao evento em geral. Pronto, ok. Sim, podíamos dividir nessas duas vertentes da batalha ou do mercado. Ok, porque eu já falo a seguir e já ponho o meu ponto de vista em relação. Sim, por mim, concluí. Relativamente ao desenvolvimento económico, é isso, candidato Miguel Caetano? Por onde é que passa o desenvolvimento económico? Passa precisamente pelo turismo, como é óbvio, e é assim, o Vimeiro é uma terra com muito potencial. O Vimeiro, eu não quero ofuscar nenhuma das outras freguesias, mas o Vimeiro é provavelmente uma das terras com mais carisma e mais conhecido do Concelho da Lourinhã, por várias razões. Se nós quisermos ver, o Vimeiro dá até nome a uma marca muito conhecida, e isso por vezes atrofia um bocadinho aquilo que é a freguesia do Vimeiro em si. E nós temos que descolar o Vimeiro dessa marca, temos que descolar o Vimeiro de determinadas coisas. Eu, por exemplo, na minha vida, ao longo da minha vida, percorro Portugal, percorri o mundo, e normalmente quando chega uma delegação portuguesa junto às nossas comunidades, uma das coisas que as pessoas perguntam é de onde é que são. Normalmente pergunta-se onde é que são. E eu, quando digo que sou do Vimeiro, aquelas que respondem, porque há outras que nem sequer sabem, mas aquelas que sabem, normalmente, Vimeiro, Torres Vedras, isso é a zona de Torres Vedras. Sim, é perto de Torres Vedras, mas de facto é o Concelho da Lourinhã. Portanto, e isto é um bocadinho, se calhar, o Vimeiro não tem sido tratado como deve. Então, e a batalha que se deve reposicionar o Vimeiro. O Vimeiro tem... Reposicionar o Vimeiro, exatamente, porque para lhe dar o ênfase que realmente merece. Porque o Vimeiro é de facto uma terra muito conhecida, é de facto uma terra com um historial soberbo. Portanto, dá-se aqui a primeira derrota do exército do Napoleão, portanto, e isso em termos de história de Portugal e em termos de história até talvez da humanidade tem muita relevância, portanto, e há que aproveitar esse facto. Já se está a aproveitar com a reconstituição da batalha, que na minha opinião não correu tão bem assim. Eu, por exemplo, estive lá e não vi, e houve muitas pessoas que estiveram lá e não viram, e há que ter cuidado com essas situações. Eu estou a falar da recriação da batalha. Sim. Portanto, o mercado oitocentista é uma coisa que anda por ali e que mais ou menos as pessoas vão vendo e vão passando e tudo bem. Agora, acho que tem todo o mérito quem lançou e quem tem a ideia, e agora há que melhorar de facto. Há que melhorar de facto e há que ter atenção, porque se não corremos o risco que corremos com os meninos que foram para outra freguesia, se vão lá e não veem, é complicado e as pessoas depois acabam por ir embora. Também... em relação ao criar riqueza, nós temos, e aí mais uma vez o associativismo tem que estar presente, e as nossas associações têm que servir para muito mais do que o tal dito ar aberto, e se nós incentivarmos, se nós ajudarmos as associações, porque, por exemplo, a nível desportivo, muito rapidamente, a nível desportivo, praticamente está parada toda a freguesia, está parada. Nós temos o saber e o conhecimento das nossas séniores e dos nossos séniores. Eu vou-lhe dar só aqui um exemplo curto, mas que também é um exemplo que faz parte da economia. Você hoje precisa de fazer umas bainhas numas calças, você hoje precisa de pregar um botão numa camisa e vai a um centro comercial.
quando há pessoas que estão habilitadas, que têm saber, que podem muito bem ocupar o seu tempo livre, se assim forem incentivados, na sua associação, fazem isso, ganham para manter aquela secção aberta, passam ali o seu tempo e as pessoas vão lá pôr e vão lá buscar as suas calças com as banhas feitas, com o botão colocado, e isto são ideias, portanto nós temos é que nos mexer. Se nós ficarmos no nosso recanto, será complicado. Temos de avançar. Candidato João Luís Garcia, eu convido a apresentar mais alguma medida do seu programa que não tenha tido a oportunidade de mencionar aqui no debate. Ok. A nível da área sociocultural, estamos a idealizar, criar um folhetim trimestral da freguesia, onde possamos dar a conhecer não só aos habitantes da freguesia, como a quem nos visita, a informação trimestral do que foi feito, dos eventos, da atividade da freguesia, das associações da freguesia, desporto, cultura, tentar criar uma página trimestral, um folhetim que possa estar disponível para as pessoas consultarem trimestralmente com o que já foi feito e com o que vai ser feito com um programa trimestral. Continuar também no nível sociocultural, impulsionar e à partida já tem vindo a ser feito, mas continuar e tentar melhorar as visitas culturais dos séniores, a nível de visitas, a nível cultural que se possa realizar. A nível do ambiente e qualidade de vida, existem também aqui algumas situações que pensamos ser muito importantes vir a debruçarmos sobre elas, que é a requalificação do entroncamento ou rotunda, que chamam do Zé Branco, que já há muitos anos também se fala nesse local, tentar de alguma forma melhorar, e temos algumas ideias de podemos talvez pôr em prática em conjunto com o município, ou de alguma forma tentar pressionar e desenvolver algumas ideias para melhorar essa situação. Outra situação que pensamos ser premente é melhorar a sinalética turística e de trânsito, porque qualquer pessoa que passa na Estrada Nacional de Lourinhã a Torres Vedras não tem uma placa a dizer Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. A pessoa vê uns outdoors, mas não tem nenhuma placa a indicar que tem que virar à esquerda ou à direita, a pessoa pode andar à procura, e as placas que existem no local, mesmo de sinalética, estão obsoletas, tiram a visibilidade até e metem em perigo os próprios automobilistas. Penso que, nesse sentido, existe bastante para fazer e facilmente pode ser feito. Basta haver vontade e a pessoa dedicar-se um bocado a isso. Outra situação, e acaba por ser um bocado todas as entradas da freguesia, que estamos a falar é das entradas da freguesia, é o Zé Branco, depois outra entrada da freguesia, da parte de quem vem dados cunhados, temos ali uma situação que está identificada também. O próprio executivo da Junta, penso que foi-nos dito em Assembleia de Junta que tinha uma carta feita para enviar às pessoas que estão a explorar o estabelecimento comercial que pertence à Junta Freguesia, mas não sei qual foi a decisão, acabaram por, durante 4 anos, essa carta nunca saiu, nunca tomaram nenhuma decisão em relação a esse problema, e penso que é uma situação a resolver já no primeiro ano de mandato. Isso tem que ficar resolvido. Penso que para resolver, se calhar a Junta Freguesia tem uma palavra-chave aí, mas a própria população deverá ser chamada a dar ajuda na resolução desse problema. Tenho aqui só também 2 apontamentos de situações que eu, a nível de voltando um pouco atrás ainda à educação, que o candidato Rui Santos fala da Escola de Toledo ter sido uma oportunidade perdida para o anterior executivo. Então, porque é que este executivo não aproveitou e se identificou essa oportunidade perdida, ao identificar, não tomou uma medida e retirava o infantário, a escola da Associação Cultural e Recreativa do Vimeiro para a Escola de Toledo, se assim acha que tinha lá condições melhores para ter os meninos, penso que poderia o ter feito. A nível do espaço verde, foi outra nota que eu tomei, acho que foi importante desenvolverem essa obra. No entanto, não foi ideia ou seja, esse projeto não foi criado por este executivo. E durante estes 4 anos que eu tenho detectado, não houve assim nenhuma obra ou nenhum
ato ou feito que tenha sido pensado, criado e concluído, exatamente, executado por este Executivo. Houve alguma conversa? Para mim houve pouca presença dos membros do Executivo na freguesia, nos locais. E porque estamos a ficar sem tempo, vou já passar a palavra aqui ao candidato Rui Santos, se quiser responder, uma vez que é uma interpelação direta. Simples quanto requalificação, largos é máximo. Ponto. Total responsabilidade junto à freguesia, total projeto, execução, total. Se não é obra, não sei. Escola Toledo, muito simples. A escola, foram retiradas todas as condições que lá havia quando funcionou durante 2 anos o pré-escolar. Sanitários, foi tudo. Então vamos repor outra vez? Se calhar é um erro. Aí se calhar é um erro. Não tenho que compensar os erros dos outros. Mas já agora, desculpa lá, Miguel. O repor dos sanitários fazia parte da competência da Junta? Possivelmente. Então havia toda a razão. Se concordas de facto com a reabilitação do espaço, havia toda a necessidade de ter lá recolocado e fazer com que o espaço fosse de facto requalificado. Requalificação de escolas pertence exclusiva à Câmara Municipal. Juntas de freguesia têm competências de pequenas reparações nos edifícios. Mas já agora diz que o outro Executivo teve essa possibilidade. Porque funcionou. Já agora. Porque funcionou 2 anos. Aquela sala funcionou 2 anos como jardim de infância. Era só dar continuidade. Por isso é que a oportunidade aí é perdida. Mas senhores candidatos, eu peço desculpa por interromper, mas é que não temos hipótese. Temos mesmo de avançar para a última ronda e vou começar pelo candidato Rui Santos. Expectativas para a noite eleitoral de dia 1 de outubro. As minhas expectativas, eu entro de corpo aberto nesta eleição. Já da outra entrei. Nesta, as pessoas, há trabalho realizado, há trabalho feito. Toda a população conhece, ao contrário, a proximidade das pessoas. Em relação ao Presidente de Junta, isso não acontece, porque ele é presente nas diversas localidades, nos diversos locais, permanentemente, todos os dias está na Junta de Freguesia, por exemplo. E a expectativa, as pessoas é que têm que decidir. Se querem alguma continuidade no trabalho realizado até agora, nas perspectivas que foram criadas e tudo o que foi aqui falado, que se querem essa continuação, optem pelo candidato do Partido Social Democrata, do PSD. Mas completamente de espírito aberto, não estou agarrado ao poder, longe disso. Mas está confiante que vai ser o próximo Presidente de Junta de Freguesia? Confiante estou, que eu confio que as pessoas retribuam no voto o trabalho realizado. Candidato João Luís Garcia, expectativas para dia 1 de outubro? É assim, só uma parte minha de passar essa parte. Tomei aqui notas do Rui, tinha tomado aqui uma nota do... É que já não temos mesmo tempo para o debate, tem mesmo de finalizar. Ok, eu considero que lidero uma equipa à altura para a freguesia, com um projeto futuro. Estou ciente dos desafios e das dificuldades que nos esperam, sei das dificuldades existentes, mas também conheço as potencialidades da freguesia, com medidas e ações concretas para resolver e potenciar. Desejo que a minha equipa seja escolhida e merecedora de confiança das pessoas para liderar a freguesia. Independentemente da ideologia política ou social, estaremos disponíveis para trabalhar. E acredito que a população da freguesia do Vimeiro nos vai eleger no próximo dia 1 de outubro. Para finalizar, candidato Miguel Caetano, expectativas para a noite eleitoral? Ok, pronto, só o tempo foi pouco, mas foi pouco para todos, já percebi isso. Então é assim, portanto, eu penso que há possibilidades, há condições, só preciso que as pessoas entendam a mensagem que nós passamos. Portanto, as pessoas da minha candidatura estão genuinamente empenhadas em trabalhar em prol das pessoas do Vimeiro, de Toledo, de Valvite e dos casais, que curiosamente e sistematicamente são esquecidos nestas conversas e nestas coisas. Em vez de ficarmos na nossa zona de conforto, olha, passamos assim a contribuir para que a nossa população, para que as nossas pessoas possam ter uma vida melhor, se assim o entenderem e se quiserem votar em nós. Nós que somos completamente independentes, quero aqui frisar isso, somos de uma candidatura que, portanto, o nosso partido é de facto a Lourinhã e
se eu penso que se não houver a colagem aos partidos, será talvez mais fácil de nós reivindicarmos alguns dos interesses da nossa freguesia. E acredita que vai ser o próximo presidente da Junta de Freguesia do Vimeiro? Caro amigo, eu se não acreditasse não estava aqui. Está respondido. Obrigado aos três pela vossa presença em estúdio esta noite e boa campanha eleitoral. Damos assim por concluído o ciclo de 10 debates que durante mais de 11 horas de emissão levaram até si as ideias e os projetos de 34 dos 39 candidatos cabeças de lista às eleições autárquicas no Concelho da Lourinhã. Está assim concluída a primeira parte da Operação Autárquicas 2017 levada a cabo pela RCL. A segunda parte acontece no dia 1 de outubro, dia do ato eleitoral, em que contamos levar até si a análise e os resultados destas eleições. Até lá decorre o período de campanha eleitoral, que inicia já a partir de amanhã, dia 19 de setembro. De toda a equipa que levou até si este ciclo de debates, ficam as despedidas. No próximo dia 1, não se esqueça de cumprir o dever e exercer o direito de votar. Continuação de uma boa noite e até amanhã. Há coisas que não pode perder. Esta é uma delas. Autárquicas 2017. Conheça com a RCL as ideias, os projetos, as promessas para mais 4 anos de poder local. Autárquicas 2017. A Lourinhã em debate na RCL. De 9 a 18 de setembro, sempre às 21h30. Contamos consigo. Autárquicas 2017.